Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, para darmos continuidade à nossa conversa voltada para a nossa querida banca Fundação Carlos Chagas, trabalhar aqui um conceito um tanto quanto interessante, mas também simplório, por assim dizer, mas vai que você encontre alguma questão relacionada a esta informação, principalmente quando o assunto é analisar excertos e passagens do texto. Estou falando necessariamente dos tipos de discurso, ou seja, quando você tem principalmente, não estou dizendo não só, mas estou dizendo muito mais frequentemente, em textos narrativos em que você encontra algumas informações ditas, citadas, faladas, proferidas pelos personagens ou pelos narradores. Então, nesse sentido, a gente vai entender que o discurso é a mensagem e a gente vai entender a classificação desse discurso quando nós estivermos citando aí a questão de como esta mensagem é passada, como esta mensagem é transmitida. Ou seja, em nenhum momento você vai ficar surpreso aqui pela classificação e pela definição do que é esse discurso. Ou seja, o discurso ele consiste na manifestação da voz, é a fala ou é o pensamento do personagem. Por isso que eu abri falando necessariamente de que a grande maioria da análise do discurso se dá exatamente quando falamos de textos narrativos. Você já está lembrando aí que é classificado como um texto narrativo aquele em que há a presença de um enredo. Este enredo ele se dá dentro de um espaço, num determinado tempo, há ali o foco narrativo, há a presença do narrador e há a presença do personagem. Agora, dizer, por exemplo, que só os personagens de uma narrativa é que tem voz, aí eu estaria aqui passando uma informação equivocada para você, já que, por exemplo, em textos jornalísticos, por exemplo, em textos informativos, eu posso encontrar a presença de uma autoridade, um argumento de autoridade escrito de maneira direta, ou seja, exatamente como foi proferido esse discurso, como foi proferida esta fala, eu vou entender aí esta cópia da fala, ou seja, essa transcrição desta fala. Então, os tipos de discurso que correspondem a estas análises, ou seja, você vai precisar analisar, dependendo do tipo de questão, a banca vai pedir para você citar que tipo de discurso foi utilizado, são sempre três, né? Ou seja, o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Quando nós precisamos fazer a alteração de um discurso para o outro, nós entendemos que haverá aí a passagem do discurso direto para o discurso indireto. Também há a possibilidade, dependendo do seu texto, de repente ele tem ali uma natureza literária, por exemplo, é um texto que faz parte da literatura, estamos analisando uma passagem de um livro, de um autor famoso na literatura, e você pode encontrar estes tipos de textos em provas, né? Não estou dizendo que seja algo recorrente você fazer uma análise de texto literário, como fizemos na escola, mas é possível que o texto que vai gerar ali as questões de interpretação possam ser classificados como textos literários. Então vamos lá para a nossa diferença básica. Quando o narrador dá voz à personagem de modo total, a produção fiel do falar, do pensar do personagem, nós estamos fazendo referência ao uso do discurso direto. Então, nesse contexto, a gente vai entender, quando você coloca o personagem falando diretamente, você cria um efeito de realidade, ou seja, há aquilo que chamamos de verossimilhança. Parece que aquilo que foi contado é algo mais pontual, é algo mais certo. Não que você não tenha a possibilidade, aliás, não que você tenha que duvidar quando se faz o uso do discurso indireto, não é isso. Mas
traz-se uma certa característica de verdade, né? Você tem ali uma fala ou uma mensagem de peso trazida ali. Tira-se, por exemplo, aquela história da fofoca, né? Ai, fulano falou o quê? Fulano disse o quê? Fulano protestou o quê? Não, quando você faz o uso do discurso direto, então a gente entende que o efeito fica mais, por assim dizer, palpável, mais crível, né? A gente entende no sentido de que eu posso, sem problemas, evitar ali uma certa desconfiança daquilo que está sendo dado. Vamos atentar que já vira uma questão concursística quando nós entendemos algumas pontuações específicas para fazer o uso do discurso direto. Ou seja, algumas questões podem trazer, inclusive, no seu comando, a abordagem do porquê. Por que essa pontuação está sendo colocada ali? Posso entender o uso de um discurso direto? Então quando nós utilizamos os 2 pontos, estamos anunciando, podemos anunciar várias coisas, entre elas a ideia de uma fala direta do personagem ou da autoridade em questão. Nós também podemos fazer o uso das aspas e dos travessões, são também sinais que evidenciam a presença desta fala. Os parênteses também é possível localizarmos. Lembrando também que para você chamar a atenção do leitor para algo que será dito, nós temos os verbos de elocução, ou ainda eu posso entender os famosos verbos de sende. Descende portanto, aquele verbo que vai anunciar uma fala. Exatamente estes verbos que aparecem para você em tela. Fulano disse, fulano pensou, fulano falou, fulano bradou, fulano berrou. Enfim, você já sabe que ao fazer o uso deste verbo, seguido, obviamente, esse verbo dos 2 pontos, eu entendi que alguém vai proferir alguma fala. Legal, olha lá um exemplo do nosso discurso direto, já marcado pelo uso da pontuação. Ou seja, eu sei que aqui é um dos exemplos de citação ou do uso do discurso direto. Aqui, veja, eu parei a oração principal, eu tenho a presença do nosso verbo que mostra claramente que alguém vai dizer, eu já tenho quem será, quem vai proferir ali a sua fala. Então, nesse sentido, você já tem alguns sinais que mostram a presença de um discurso direto. Por que eu coloquei esse trecho em aspas? Porque ele faz parte de um outro texto. Então, olha lá, já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos, e agora eu vou dizer de maneira clara, de maneira direta, o que o professor disse. Amanhã, vocês entenderão como somos tratados aqui. Logicamente, a presença da pontuação, né, o uso aqui da separação facultativa desse adjunto adverbial, há aqui uma expressão, talvez de uma situação mais enfática, mais taxativa por parte da fala do professor, mas nesse sentido nós temos aí esta observação, ou seja, eu sei claramente que este personagem está falando. Então, olhando lá, o narrador dá voz a personagem de modo parcial, há uma interferência, uma mediação do falar e do pensar do personagem. Esse recurso cria um efeito de afastamento ou parcialidade. Está vendo que eu estou jogando as características opostas ao discurso direto. Então, veja lá, só para a gente repetir. Narrador dá voz à personagem de modo parcial. Então, eu não vou deixar o narrador interferir de maneira direta no meu texto. Há uma interferência, há uma mediação da maneira de falar ou de pensar do personagem, há um certo afastamento, há uma certa parcialidade nesse trecho ou nesta fala, nesta mensagem. Geralmente, não estou dizendo que é obrigatório, mas geralmente o emprego da oração subordinada à voz do narrador.
Ou seja, nós entendemos que aquele sinal de pontuação que introduz a fala, ou seja, comumente o uso dos dois pontos, não é? Comumente o uso dos dois pontos, nós trocamos por uma conjunção específica. Deixa eu só colocar aqui, mudou a telinha, olha lá. Nós colocamos uma conjunção específica, mais conhecida como conjunção integrante. Lembra dela? Conjunção integrante é aquela que integra o sentido da oração trazida ali, ou seja, a ideia trazida pela oração principal. Lembra sempre que os verbos, ou seja, aqueles verbos que eu disse lá atrás, que são os verbos de sende, por exemplo, o verbo falar, dependendo do contexto em que se usa, falar, pedir, solicitar, chamar, reclamar, enfim, contestar, eu sei que eles, dentro desse contexto, serão utilizados como verbos transitivos diretos. Então, ele falou o quê? Ele falou isso. Ele disse o quê? Ele disse isso. Ele pediu o quê? Pediu isso. Ele anunciou o quê? Ele anunciou isso. Então, a gente usa sempre, comumente, né? A maioria das vezes, a conjunção integrante. Transpondo aquela voz que nós falamos lá no slide anterior, veja lá, já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos 2 pontos, eu troquei estes 2 pontos pela conjunção integrante, o amanhã eu troquei pelo dia seguinte, o verbo no futuro, aquele que expressa uma certeza, entenderão o futuro do presente, eu troquei pelo entenderiam, que é aquela ação hipotética futura. Como eram tratados, veja que aqui eu mexi mais uma vez no verbo, e o aqui virou naquele lugar. Tá vendo que quando eu uso assim no dia seguinte, naquele lugar, há, portanto, um certo afastamento do narrador por parte daquilo que está sendo dito naquele momento. Entendi. Olha lá então como ficou a nossa tabelazinha. O pronome vocês no discurso direto virou eles. Os verbos no futuro do presente foram transformados em futuro do pretérito. Os marcadores temporais, o amanhã virou o dia seguinte, tá vendo? Então tá, você tem a mesma ideia de tempo, só que foram trocados esses marcadores. Quando a gente fala o espaço, também foram trocados os advérbios. O aqui, que é algo mais próximo do narrador, passou a ser algo distante, ou seja, lá naquele lugar. O somos passou presente, né? Primeira pessoa aí, presente do indicativo, foi jogado lá para o eram, que é o pretérito imperfeito do indicativo, e as orações, elas são colocadas ali dentro de um período próprio, né? Ou seja, dentro de uma oração talvez coordenada, talvez um período simples, não há uma relação de dependência, ao passo que, quando eu faço essa construção no discurso indireto, eu faço uso das orações subordinadas iniciadas pelas conjunções integrantes, não é isso? Então, nesse contexto, o discurso indireto livre, para a gente fechar a nossa conversa, ocorre quando as vozes se confundem. Então, veja, no discurso direto, nós falamos, usamos a voz do próprio personagem para proferir ali a mensagem. O discurso indireto, o personagem perde a voz e a mensagem é proferida pelo narrador do texto. Quando nós utilizamos o discurso indireto livre, você tem ali uma mistura. É como se o narrador deixasse ali em algum momento que o personagem participasse e vice-versa. Então, veja, esse discurso geralmente apresenta um conflito interno, uma dúvida, como agir, como fazer, o que pensar, ou seja, o meu personagem está em dúvida, numa dúvida existencial, uma certa insegurança, um certo medo, ou seja, num momento de reflexão
também. Há geralmente o emprego da terceira pessoa no sentido de generalizar um conflito da personagem. É o personagem que está ali vivendo este momento, uma questão interna, né? Uma discussão interna. Tempos verbais próprios, ou seja, o pretérito imperfeito, o futuro do pretérito e assim por diante, e a pontuação que marca dúvidas e conflitos. Quando você quer deixar ali a situação de dúvida, reticências, uma exclamação, uma interrogação, ainda que não seja uma pergunta feita para ser respondida, mas vamos considerar aí essa certa dúvida do autor, ou seja, eu peguei ali um texto de Vidas Secas que diz assim, ó, Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, tá vendo? Aqui, ó, o uso do nosso verbo no pretérito imperfeito, olha aqui. E aí ele diz assim, uma cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se com a natureza. Então veja, ele está ali se autodescrevendo como uma cabra vivendo numa terra que não era dele, cuidando de coisas que não eram dele. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Aí ele vem de novo, ó, ele era um bicho, ele grunhia como bicho, ele relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão. Tá vendo que aqui eu já começo a jogar mais uma vez a ideia do que é esta reflexão, esta recordação. Recordava-se de seu antigo patrão, o seu Tomás da Bolandeira. Aí ele começa a pensar, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, olha assim, claramente, ó, aparece aqui, ó, imaginem em vez de mandar, pedia. Tá vendo? Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir, isso lá era jeito de tratar um empregado? Então, claramente aqui, um conflito vivido pelo Fabiano nesse momento em que ele refletia quem era ele, né? Nessa situação aí de viver em terra alheia, de cuidar daquilo que não era dele. Quando vinha a seca, ele tinha que fazer ali a mudança, ele junto à sua família. Então ele começou a refletir quem era ele nesse papel, ou seja, nestas vidas secas, qual era a função deste Fabiano. Então, nesse contexto, nós entendemos que a análise textual vai se fazer necessária todas as vezes que você for fazer aí a transposição de um discurso para o outro, entendendo que a fala dada a voz ao personagem, há inclusive uma intenção que você pode ser cobrado aí na sua questão de prova, e a questão do discurso indireto livre também é uma questão de você fazer uma análise. Nós faremos alguns exercícios para desenvolver essa técnica de transposição do discurso direto e do indireto, mas lembrando sempre que o texto sempre deve ser analisado, as questões narrativas, o enredo, a situação comunicativa também deve ser analisada. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá.